Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num contraste bem forte do cristianismo, né? De um lado, aquela visão do Novo Testamento, sabe? Uma igreja unida, o corpo de Cristo. E do outro, a realidade que a gente vê, essa imensidão de denominações, cada uma com o seu jeito, suas doutrinas. É uma divisão que, nossa, historicamente já foi chamada de escândalo, até flagelo. Dá uma sensação meio estranha, né, de que algo não deveria ser assim. É uma tensão bem real, sabe? E a nossa exploração hoje, que a gente está baseando no capítulo 31 do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, é justamente para entender essa trajetória. Como é que a gente chegou nesse ponto, como que a denominação virou, assim, a forma padrão de organização cristã no mundo moderno, mesmo com essa crítica toda que sempre existiu. A ideia é rastrear essa mudança de mentalidade, né? Desde a época em que se suprimia a diferença com violência, até uma aceitação, talvez meio a contragosto, assim, da diversidade. E tem um paradoxo aí que o material levanta que eu achei interessante. Muitos cristãos lamentam a divisão, né? Mas poucos hoje topariam pagar o preço daquela unidade forçada do passado. Parece que a própria liberdade de discordar acabou virando um motor para essa fragmentação toda. Então, por onde a gente começa essa história? Qual o ponto de partida? Olha, a gente começa com um choque cultural, na verdade. Hoje em dia, essa ideia de tolerância religiosa, sabe aquela frase famosa, acho que atribuída a Voltaire, de defender o direito do outro, de dizer o que a gente discorda? Sim, parece básico hoje. Pois é. Mas essa mentalidade, como o Shelley aponta, seria, assim, completamente estranha para o pessoal da Reforma, tanto para os protestantes quanto para os católicos da época. Espera aí. Figuras como Lutero ou até Loyola, eles não pensavam nem um pouco assim? É difícil imaginar, olhando daqui. Nem um pouco. Para eles, a verdade religiosa não era tipo uma questão de opinião pessoal, sabe? Era o fundamento da sociedade, da ordem, do poder. Acreditava-se firmemente que só um lado da briga religiosa podia ter a verdade que Deus revelou. Qualquer desvio não era visto como um direito, mas como uma heresia perigosa. Uma ameaça mesmo, né? Para a sociedade, para a salvação das pessoas. Exatamente, uma ameaça direta à coesão social e à salvação eterna. A unidade religiosa era tipo sinônimo de estabilidade política e social. Então a resposta óbvia para quem discordava era tentar eliminar essa ameaça. Era supressão. Exato. A ideia de que, sei lá, a palavra de Deus pudesse levar a interpretações diferentes, ou que os dois lados de um conflito pudessem ter alguma razão, isso era revolucionário. O Shelley sugere que essa percepção só começou a, digamos, ganhar força bem mais tarde, quando a Europa já estava exausta, sabe? Física e espiritualmente por causa das guerras religiosas. Antes disso, a lógica era impor a uniformidade, custe o que custar. E como é que essa lógica funcionou nas primeiras tentativas de lidar com a divisão que a reforma trouxe? Porque a divisão aconteceu, né? Sim, aconteceu. E uma das primeiras tentativas importantes de gerenciar isso foi a Paz de Augsburgo, lá em 1555, no Sacro Império Romano Germânico. Ela trouxe aquele princípio cuius regio eius religio. Basicamente, a religião do governante ia definir a religião oficial do seu território, naquela época limitada ao catolicismo e luteranismo. De quem é a região, dele se siga a religião. Parece uma solução prática, mas imagina o custo humano disso. Devia ser altíssimo. Precisamente. O ponto-chave aqui que a gente precisa entender é que Augsburgo não buscava a tolerância como a gente pensa hoje. Era uma tentativa de conter o conflito geograficamente. O insight é que ela acabou cimentando a divisão porque amarrou a fé diretamente ao território político. Por um lado, ok, deu direito de culto para muita gente que vivia sob um príncipe da mesma fé. Certo. Mas, por outro lado, ela legitimou a perseguição e até a expulsão de qualquer um que discordasse da religião oficial daquele território. Muita gente inocente sofreu só por causa da sua consciência religiosa. E essa lógica de resolver a questão ligando religião e território, isso se espalhou? Causou mais confusão em outros lugares? Sem dúvida. A gente viu padrões parecidos e conflitos terríveis em outros lugares.
Na França, por exemplo, foram décadas de guerras civis sangrentas de 1562 a 1598, entre a maioria católica e os huguenotes, que eram os calvinistas franceses. Nossa, A solução lá veio com o Édito de Nantes, em 1598. Mas era, no fundo, um acordo territorial também. Deu liberdade religiosa e controle político limitado para os huguenotes em certas cidades, certas regiões, mas o catolicismo continuou como religião oficial do reino. ou seja, uma paz meio frágil, de novo, baseada em limites geográficos. Exato. E lá nos Países Baixos, a luta pela independência dos holandeses, que eram calvinistas, contra a Espanha católica, isso durou décadas, de 1560 até 1648. Também acabou numa divisão territorial. O norte, mais protestante, virou a Holanda independente, e o sul continuou católico, sob domínio espanhol, e depois virou a base da Bélgica. O princípio territorial parecia a única ferramenta que eles tinham, mas era uma ferramenta que muitas vezes redesenhava os mapas com sangue. Todo esse cenário, né? Conflitos aqui e ali, essas tentativas de conter a coisa territorialmente, parece que tudo isso levou a algo ainda maior, mais terrível, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. O Shelley descreve essa guerra como um ponto de virada mesmo, um ponto de virada brutal, decisivo. Foi a última grande guerra religiosa na Europa, e talvez a mais devastadora. Ela marca bem a transição da Era da Reforma para o que a gente chama depois de Era da Razão, dos Avivamentos, e o insight fundamental sobre ela é a mudança na sua natureza. Ela começou sim com raízes religiosas fortes e implicações políticas, mas terminou, depois de décadas de carnificina, como uma luta principalmente pelo poder político, pelo território. A religião virou mais uma bandeira, um pretexto, do que a motivação principal. E o que foi o estopim dessa vez? A paz de Augsburgo tinha deixado pontas soltas, né? Ignorou os calvinistas. Sim, isso era uma tensão que já existia. E a formação daquelas ligas militares rivais na Alemanha, a União Protestante e a Liga Católica, também esquentou o clima. Mas a faísca mesmo, segundo Shelley, foi quando Fernando II, um católico fervoroso, futuro imperador, tentou reimpor o catolicismo na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. A nobreza lá era em grande parte protestante. Ah, Aí os nobres da Boêmia se revoltaram e ofereceram a coroa para um príncipe calvinista, o Frederico V. Isso aí desencadeou uma reação em cadeia. entendi. E a guerra foi se espalhando, envolvendo outros países da Europa. Sim, a guerra teve várias fases. No começo, vitórias católicas. Depois entraram potências protestantes vizinhas. A Dinamarca, com o rei luterano Cristiano IV, tentou intervir, mas não deu muito certo. Aí veio a Suécia, sob o comando militar brilhante do rei Gustavo Adolfo. Também luterano, o chamado Leão do Norte. Ele conseguiu vitórias importantes para o lado protestante, mudou o rumo da guerra. Mas eu li que ele morreu em batalha, né? Isso complicou tudo de novo. Complicou, é muito. A morte do Gustavo Adolfo em Lutzen, lá em 1632, deixou um vácuo de liderança e a guerra entrou num impasse. Um impasse longo e ainda mais destrutivo. Ninguém conseguiu uma vitória final. E é aí que a mudança de foco fica clara. Nos anos finais, a dinâmica era muito mais política, territorial. A gente vê, por exemplo, a França católica, liderada pelo cardeal Richelieu, se aliando aos protestantes para lutar contra a Espanha católica. Por quê? Porque a Espanha era sua rival na briga pela hegemonia na Europa. A religião já não definia mais os lados tão claramente assim. Caramba! E o resultado? Depois de 30 longos anos de guerra. Desolação. A Alemanha, que foi o palco principal, ficou devastada. Perda massiva de população, cidades destruídas. O sonho de um sacro império romano-germânico forte, unificado, foi para o espaço de vez. No lugar, surgiram centenas de estados alemães praticamente independentes. E, o que é crucial para a nossa conversa, houve um profundo esfriamento do fervor religioso, um cansaço geral com a violência em nome da fé. O princípio territorial de Augsburg não só se mostrou insuficiente, mas catastrófico. As pessoas começaram a se perguntar:
Não tem outro jeito? É nesse cenário de exaustão, de questionamento, que surge a Paz de Westfália, em 1648. O que ela trouxe de diferente, então? Westfália foi um divisor de água, sim. Primeiro, ela reconheceu oficialmente o calvinismo, junto com o luteranismo e o catolicismo, dentro do Império. E mais importante, ela modificou o princípio cuius regio. Agora, os príncipes podiam, veja bem, podiam, não eram obrigados, permitir que mais de uma fé coexistisse nos seus territórios. Isso é uma mudança significativa. E teve um golpe simbólico muito forte também. O Papa foi, na prática, excluído das negociações e dos assuntos religiosos alemães. Os protestos dele contra os termos do tratado foram simplesmente ignorados, tanto por protestantes quanto por católicos. Nossa, isso parece um passo gigantesco na separação entre igreja e Estado, né? E no fortalecimento dos estados nacionais. Exatamente. O grande insight de Westfália é esse. Ela consagrou a ascensão do Estado-nação como entidade política dominante, acima das lealdades religiosas que cruzavam fronteiras. A religião começou a ser empurrada mais para a esfera privada, sabe? Individual ou da comunidade local. Não era mais a cola que unia ou dividia o Estado inteiro. Os cristãos teriam que aprender a viver como cidadãos do mesmo Estado, mesmo indo a igrejas diferentes. A paisagem mudou para sempre. Enquanto a Europa passava por essa reconfiguração toda dolorosa, lá do outro lado do Atlântico, nas colônias inglesas da América do Norte, a situação era outra, né? O livro do Shelley sugere que lá já nasceu com mais diversidade religiosa. Como assim? Sim, com uma exceção importante que a gente já comenta. A regra geral nas colônias inglesas, depois da fase bem inicial, foi uma diversidade religiosa maior do que na Europa da mesma época. E isso aconteceu por alguns fatores bem práticos, na verdade. Primeiro, o interesse comercial. As companhias que bancavam as colônias precisavam de gente, de colonos, para trabalhar a terra, gerar lucro. A religião do colono importava menos do que a disposição dele de ir para lá e trabalhar. E imagino que prometer liberdade religiosa era uma ótima isca para atrair essa gente toda, né? Com certeza. Muitas colônias foram fundadas com essa promessa clara, para atrair grupos específicos que sofriam perseguição ou eram marginalizados na Europa. O Shelley menciona os Quakers de William Penn, lá na Pensilvânia, os católicos que se refugiaram em Maryland, fundada pelo Lord Baltimore, os reformados holandeses que já estavam em Nova York, na antiga Nova Amsterdã, luteranos suecos no Delaware, hugonotes franceses fugindo depois que revogaram o Edito de Nantes, batistas ingleses, presbiterianos escoceses, irlandeses. Era um caldeirão religioso desde cedo. Que mistura! Mas teve uma exceção famosa a essa tendência de diversidade logo no início, né? Os puritanos. Sim, a colônia da Bahia de Massachusetts, fundada pelos puritanos congregacionais lá na década de 1630. O objetivo deles era bem diferente, não era principalmente comercial, era religioso mesmo. Eles queriam criar uma nova Sião, sabe? Uma sociedade modelo baseada nos princípios bíblicos deles. Um governo de santos, onde a conformidade religiosa seria aplicada à risca. Uhum. E eles conseguiram uma autonomia bem grande no começo por causa de uma brecha no Estatuto da Companhia. O Estatuto não dizia onde a diretoria tinha que se reunir. Aí eles levaram a diretoria para a América junto com eles. E eles tentaram mesmo impor essa uniformidade com leis, punições para quem não fosse à igreja ou discordasse da doutrina deles. Mas o interessante é que, segundo Shelley, essa tentativa acabou sendo minada, por dentro e por fora. Exatamente. E aqui tem outro insight fascinante. Por dentro, a própria devoção intensa dos puritanos à Bíblia, a interpretação dela, virou uma fonte de discórdia. Eles acreditavam na orientação contínua do Espírito Santo através da palavra. Tem até uma citação do pastor John Robinson, que o Shelley usa quando ele se despediu do pessoal do Mayflower. O Senhor ainda tem mais luz e verdade a jorrar de sua santa palavra. Que irônico. Pois é. Essa abertura, ironicamente, acabou gerando figuras como Roger Williams, Anne Hutchinson, pessoas que, lendo a mesma Bíblia, chegaram a conclusões teológicas que desafiavam a ortodoxia de Massachusetts e acabaram banidos. A própria ferramenta que eles usavam para a unidade acabou gerando divisão. E por fora? O que minou a tentativa puritana? Por fora, dois fatores foram cruciais. Primeiro, a geografia. Simples assim.
Diferente da Europa, que era densamente povoada, a América tinha terra sobrando. Quem discordava, como o Williams, podia simplesmente, como diz o Shelley, atravessar o rio, ir para as florestas e fundar novas colônias como Rhode Island, com princípios diferentes, incluindo liberdade religiosa. Era muito mais difícil controlar. Faz sentido. E segundo, com o tempo, a política inglesa acabou prevalecendo. A coroa lá na Inglaterra não gostava muito daquela teocracia independente de Massachusetts. Eventualmente, eles impuseram uma tolerância religiosa maior. Revogaram o estatuto original da colônia em 1684 e, num ato bem simbólico, permitiram que o culto anglicano fosse realizado na Old South Church, em Boston, em 1687. Entendi. Então, todo esse cenário, a Europa cansada da guerra, a necessidade de coexistir depois de Westfália, e essa realidade da diversidade na América, tudo isso criou um ambiente perfeito para surgir uma nova forma de pensar a igreja, identidade, organização. É aí que entra a tal da teoria denominacional? Precisamente. O termo denominação começou a ficar mais popular lá por volta de 1740. E é fundamental entender o significado original dele, como Shelley explica. A ideia era ser um conceito inclusivo. A ideia é que um grupo cristão específico, batista, presbiteriano, luterano, que for, é só uma parte denominada, ou seja, nomeada, de um todo maior, invisível, a Igreja Universal de Cristo. Ah, então é bem diferente da ideia de uma seita, né? Muito diferente. Uma seita, historicamente falando, tende a ser exclusiva. Ela reivindica ser a única igreja verdadeira, o único corpo autêntico de Cristo aqui na Terra. Já a denominação, pelo menos na teoria original, reconhece que existem outros grupos cristãos legítimos, mesmo que discorde deles em alguns pontos, digamos, secundários de doutrina ou prática. E de onde veio essa ideia? O livro menciona que os próprios reformadores, tipo Lutero e Calvino, plantaram umas sementes, mas não desenvolveram isso, né? Sim, exatamente. Lutero e Calvino, por exemplo, fizeram aquela distinção entre a igreja visível, as instituições, os membros, e a igreja invisível, o verdadeiro corpo de Cristo, que só Deus conhece perfeitamente. Eles afirmaram que nenhuma instituição aqui na Terra podia ser perfeitamente identificada com a verdadeira igreja. Só que, na prática, quando eles se depararam com grupos que eles achavam heréticos, como os anabatistas, eles ainda apoiaram ou até usaram a força do Estado para suprimir. Entendi. Eles não levaram essa distinção teológica até as últimas consequências, em termos de tolerância mútua entre diferentes grupos protestantes, por exemplo. Então, quem foram os principais arquitetos dessa teoria? Quem pegou essa ideia e tentou aplicar de forma mais consistente? O Shelley aponta principalmente para os independentes, que a gente conhece também como congregacionalistas, lá na Inglaterra do século XVII. Especialmente uma minoria deles que participou da Assembleia de Westminster, aquela reunião importante convocada pelo parlamento inglês durante a Guerra Civil entre 1642 e 1649 para reformar a Igreja da Inglaterra. Esses independentes estavam numa sinuca de bico, sabe? Eles discordavam tanto da estrutura episcopal da Igreja Anglicana, quanto da estrutura presbiteriana que a maioria da Assembleia queria impor. Eles precisavam de uma justificativa teológica para existir separadamente, sem serem taxados de cismáticos, de divisionistas. E que justificativa foi essa? Quais eram os pilares dessa teoria denominacional que eles bolaram? Dá para resumir em 4 pontos principais, seguindo a análise do Shelley. Primeiro, diferenças são inevitáveis. Dado que o ser humano é falível e as escrituras são complexas, é normal, é inevitável que cristãos sinceros cheguem a conclusões diferentes sobre questões externas da igreja, tipo forma de governo, batismo, liturgia. Ok, faz sentido. Segundo, diferenças importam, mas não são fundamentais. Embora essas diferenças não sejam sobre os fundamentos essenciais da fé, tipo divindade de Cristo, salvação pela graça, essas coisas elas também não são totalmente indiferentes. Cada cristão, cada igreja, tem a responsabilidade de praticar o que acredita ser o mais fiel à Bíblia. Não é um relativismo tipo qualquer coisa serve. Entendi, não é para jogar tudo pro alto. Exato. Terceiro,
Nenhuma igreja visível é perfeita. Nenhuma estrutura aqui na Terra, nenhum grupo visível pode dizer: eu sou a Igreja de Cristo completa e exclusiva. A verdadeira igreja é maior, transcende todas as nossas instituições humanas. E quarto que amarra tudo: unidade essencial, diversidade permissível. Portanto, a separação organizacional em diferentes denominações, por causa desses pontos secundários, não é necessariamente um cisma pecaminoso. A unidade fundamental entre os cristãos verdadeiros está na fé comum em Cristo, na experiência interna da salvação. E isso permite, talvez até exija, diversidade nas formas externas de organização e culto. Nossa, é uma tentativa bem sofisticada, né? De equilibrar a convicção teológica com a necessidade de viver junto em paz. Manter a firmeza no que é essencial, mas reconhecer que a gente é limitado no que não é essencial. E aí permitir que a unidade invisível em Cristo coexista com a diversidade visível das igrejas. Exatamente essa a ideia. Era uma busca por um caminho do meio, sabe? Entre impor a uniformidade na marra, que levava à perseguição, e o caos do individualismo religioso total. E é importante notar, como Shelley faz, que os caras que bolaram essa teoria lá no século XVII não estavam imaginando as centenas, talvez milhares de grupos que existem hoje. Imagino que não. E eles certamente não queriam reduzir o cristianismo a um mero sentimento subjetivo de o que importa é ser sincero. A unidade que eles pressupunham era entre gente que compartilhava um núcleo de doutrina bem robusto. A tolerância era dentro de certos limites teológicos, né? Certo. E essa teoria ela pegou mais na América do que na Inglaterra. Sim, bem mais. Na Inglaterra, a igreja anglicana continuou sendo a igreja oficial, dominante, e a teoria denominacional teve uma aceitação mais limitada por lá. Mas nas colônias americanas, com aquela diversidade religiosa que não parava de crescer e que era meio inevitável, essa teoria pareceu uma solução teológica e prática muito mais adequada. Ela dava um jeito de entender e organizar a vida religiosa num lugar onde impor a uniformidade era impossível e, para muita gente, nem era desejável. Acabou virando, de certa forma, a ideologia religiosa da América que estava nascendo. Fascinante. Então, para a gente amarrar essa jornada longa e complexa que o Shelley nos mostrou, a gente partiu de um ideal de unidade religiosa imposta à força, onde discordar era traição, era heresia. Aí passamos pela exaustão, pelo trauma das guerras religiosas, que levaram ao fortalecimento do Estado-nação e as soluções territoriais para conter a coisa. E, finalmente, especialmente no contexto americano, a gente viu surgir essa nova forma de pensar a igreja, a denominação, como um jeito de conciliar a convicção religiosa com a realidade da diversidade, permitindo a convivência. É isso. É uma excelente síntese. Foi uma transformação profunda, moldada tanto por debates teológicos quanto por pressões políticas, sociais e, não podemos esquecer, pela simples exaustão com a violência. O Shelley até sugere que as pessoas se tornaram, nas palavras dele, indispostas a morrer por uma ideia antiga de unidade forçada. A paz, mesmo que não fosse perfeita, passou a ser um bem mais valorizado. E isso nos leva à nossa reflexão final, né? O livro mostra essa transição de um foco na uniformidade da doutrina imposta para uma priorização da tolerância, da coexistência pacífica. O que essa mudança toda revela sobre como os valores evoluíram, não só dentro do cristianismo, mas na sociedade ocidental como um todo, nessa passagem para a modernidade. Fé, da busca pela verdade, da construção de comunidade hoje, no século XXI? Ou será que essa estrutura, ao resolver o problema da violência sectária, acabou criando outros dilemas? Talvez uma fragmentação exagerada, uma perda do senso de unidade, ou até uma certa indiferença doutrinária que os criadores originais não queriam. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre o legado e a atualidade desse modelo.